Amém. Glória a Jesus. Deus possa abençoar a sua vida por ter vindo aqui. Fiquei muito feliz, emocionado com o testemunho da irmã, né? Acompanhamos essa história e glória a Deus, maravilha, maravilha. Vamos dar mais uma vez uma salva de palmas para Jesus pela vida dessa nossa irmãzinha. Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Que Deus abençoe não só a nós aqui, mas aqueles que estão acompanhando, né, esse nosso culto, ou que irão acompanhar depois, né, por intermédio de um vídeo. Bom, amados, hoje eu vou falar a respeito de alguém que por incrível que pareça foi ventilada até uma informação a respeito dela, né, nos noticiários, aonde foi dito que foi atribuído, né, a Maria aquilo que de fato ela é, né, muito preciosa, muito importante em toda a história. E alguns pensam que nós não amamos, né, a ela, mas nós amamos e respeitamos muito essa mulher que foi aquela que gestou o nosso amado e lindo Jesus. O fruto veio do ventre dela porque houve uma renúncia de si mesmo, né? Eu acredito que todos aqui acompanharam lá a informação do Papa, né, a respeito da conscientização dentro do catolicismo. Quem aqui ouviu a notícia hoje e acompanhou isso, né? Teve lá alguma coisa, deixa você curioso, chegando na sua casa, dá uma vasculhada lá que tem uma notícia boa lá sendo ventilada a respeito disso, né? Há muitas situações na Bíblia que nós assim passamos por desapercebido e não atentamos nos detalhes, mas os detalhes dessa visita do anjo Gabriel a Maria, ela traz assim várias informações e ressalta aquilo que essa mulher ela foi dentro do cristianismo, né? Às vezes nós lemos ou ouvimos falar algumas coisas, mas são assim bem resumidas. Inclusive, no meio cristão existe sim uma dificuldade quando se ouve falar alguma coisa a respeito, porque alguns têm medo de estar cometendo idolatria, mas não é idolatria, né? Nós temos o Senhor Jesus como nosso Senhor, nosso autor, consumador da salvação, e nós entendemos os detalhes a respeito de que só Ele é Senhor dos senhores, né? Mas a importância dessa mulher foi grande, muito grande, porque ela enfrenta dificuldades, ela vive uma situação complicada para dizer sim, né? Não foi fácil ela ter dito sim, e eu peço que você pegue na sua Bíblia 1:30 de Lucas. Nós estamos dentro desse assunto, desse tema, né, que foi abordado já por 4 vezes, 4 cultos nossos, onde nós estamos ouvindo, e hoje eu tendo a oportunidade de falar sobre o nosso Deus, o Deus do impossível, né? Não existe impossível para Deus. Acabamos de ouvir aqui um testemunho, e tantos outros testemunhos nós já ouvimos a respeito daquilo que Deus fez, e Ele vai continuar fazendo, né? Observe bem esse texto, do versículo 30 em diante. Eu poderia pegar só o versículo que está escrito ali, que não haverá impossível, mas eu quero pegar do verso 30 em diante, para nós meditarmos um pouco. Bom, diz assim a palavra do Senhor: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus
não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Louvado seja Deus. Eu gostaria aqui de falar para vocês a respeito daquilo que Isabel fala para Maria quando esta vai visitá-la. Maria chega e conversando com Isabel olha para ela e a revelação do Espírito Santo vem e ela diz: bendito seja o fruto do teu ventre. E por que eu estou falando isso? Porque lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nos fala, dentro daquele contexto, você vai encontrar ali o Senhor Jesus dizendo que ele a respeito de Jesus, que ele virá e verá o fruto do seu penoso trabalho aqui nessa terra. E esse fruto, ele nasce ali no ventre dessa mulher. É o fruto chamado Jesus. Inclusive, daqui a uns dias nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem a ver com o caráter de Jesus. Então o fruto, não são os frutos, mas é o fruto. E esse fruto é que o Senhor Jesus vai querer ver no final de tudo. Diz a Bíblia que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Não é? O livro de Gálatas fala sobre amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São características deste fruto. É exatamente esse fruto que nasceu um dia, né, que foi ali colocado no ventre de Maria, que o Senhor vai requerer de nós. Não são as coisas que nós fazemos, mas aquilo que Ele fez por nós. E vai ser um grande milagre nós um dia podermos comer desse fruto da árvore chamada Jesus. Que maravilha! Vocês se lembram que o Senhor fala que pela árvore se conhece o fruto, né? Pela árvore se conhece o fruto. E nós temos que todos os dias analisar que fruto é que tem nascido dessa árvore que somos nós, né? Nós temos a árvore da vida e nós temos a condição de, por intermédio desse ato dessa mulher que disse: faça-se em mim conforme a tua vontade, nós temos a condição de hoje gestar para o mundo aquele que veio a esse mundo, que nasceu dessa mulher para ser Senhor e Salvador. Amém? Todos estão entendendo? Então tem aqui a saudação de Isabel, né? Tem o ato de Maria que disse: eis aqui a serva do Senhor, e aí tem a saudação de Isabel. É interessante que o anjo ele faz questão de dizer para Maria assim: olha, fique sabendo uma coisa, talvez seja difícil para você entender que vai nascer do seu ventre um filho, tendo em vista que você não teve contato com homem algum, mas fique sabendo, claro que eu estou falando aqui nas minhas palavras, fique sabendo que Isabel também, a sua parente, recebeu um milagre, porque nada é impossível, nada será impossível para Deus. Quando ela ouve isso, primeiro ela vai questionando, ela fala: mas como é que pode eu ter? Aí ele vai falar, dentro daquilo que ele vai falando, que o anjo vai falando, o anjo Gabriel, ele vai dizer assim, né, para ela: olha, é possível, porque a sua parente, ela também está grávida, sendo ela já de uma certa idade, seu marido de uma certa idade, e ela sendo estéril, porque para Deus não existe impossível. Então, para Deus não existe impossível. Tudo que você tem esperado do Senhor, você pode crer que o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pode imaginar. Deus é Deus. O nosso Deus, Ele é Senhor, né? Ele é Senhor. Ele é aquele que faz maravilhas na nossa vida. Às vezes o inimigo quer truncar o nosso caminho, mas nós temos que entender que o nosso Deus é o Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. E a aceitação a Jesus, irmãos, não é fácil. Eu sei que os amados irmãos, aqueles que são principalmente os mais antigos, e também, por que não dizer os mais novos, já passaram perseguição por causa desse fruto. Mas Maria diz sim, mesmo sabendo que ela ia passar por perseguição. Não foi fácil. Às vezes nós pegamos assim a história pronta, nós pegamos o texto da Bíblia e nós então concluímos: olha, foi fácil. Mas não foi fácil, porque aquela mulher que disse sim, ela poderia ter sido até apedrejada,
Porque naquele tempo, se hoje, embora que nos dias que nós temos vivido, não tem sido tanto assim. Mas se nos dias de hoje é complicado para uma menina aparecer dizendo eu estou grávida, né, sem deixar de dizer quem foi o pai, né, e é complicado, e às vezes não se sabe nem quem foi o pai. Imagina só se hoje é complicado, imagina só naquele tempo. Naquele tempo haveria punição, até nós vemos José querendo deixá-la secretamente, os irmãos sabem disso. É necessário, a coisa foi tão complicada para Maria, que precisou o Senhor chegar e falar por intermédio do anjo, mesmo anjo, né, o Gabriel chegar e falar, olha, o que está sendo gerado dela é do Espírito Santo. Pode ficar tranquilo, né, que não aconteceu nada daquilo que você tem pensado, porque o que nasceu dela é do Espírito Santo. O que tem nascido de nós, irmãos, também é do Espírito Santo. As pessoas estranham as coisas que acontecem conosco. Quantas coisas, as pessoas olham assim e falam, mas como é que pode isso acontecer? Como é que pode essa pessoa ter sido transformada, ter sido mudada do jeito que ela tem sido mudada? É o fruto do ventre de Maria que nasceu dentro de nós. Esse milagre aconteceu e hoje nós podemos viver uma nova vida, porque esse milagre, ele tem se feito milagre também na vida das pessoas que têm acompanhado a nossa história. Irmãos, uma coisa muito interessante, importante, necessário, é nós entendermos que não tem como haver uma desassociação do homem com Deus. Tem pessoas que querem jogar somente para Deus, representando que é só Deus que vai fazer e nós não temos a nossa participação, mas nós temos que ter a nossa participação. Essa passagem nos mostra claramente que Maria entrou dentro daquilo que Deus projetou. Deus tem projeto para nós, Deus tem projeto para mim, Deus tem projeto para todos vocês. Mas nesse projeto há necessidade de nós também dizermos sim para o Senhor, mesmo que venhamos a sermos perseguidos aí fora. Porque o mundo não quer Jesus, o mundo não aceita Jesus. O mundo jaz no inferno, jaz no diabo. Mas aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele vai ter uma operação maravilhosa e Deus de fato vai fazer resplandecer a sua glória na nossa vida. Mas não pode de maneira nenhuma, nós não podemos aceitar que é tudo pela graça sem que haja nada da nossa parte. Não é tudo pela graça, a graça é maior que a vida, né? Bendito seja o fruto, foi pela graça, o anjo anuncia que o Senhor Jesus nasceria pela graça, mas a desassociação nunca, jamais. Nós temos que fazer a nossa parte. Fala para o irmão que está do seu lado, você precisa fazer a sua parte. Nós vimos na segunda semana da nossa campanha, o pastor Mário, dentre todos os irmãos que já ministraram aqui, mostrando essa associação, essa ligação, essa intervenção, digamos assim, do homem, essa ligação do homem com Deus. Deus quis agir, ele poderia ter feito de uma outra maneira, mas ele escolhe uma mulher para que essa dissesse sim a ele. Deus poderia fazer sem a ajuda de cada um de nós aqui, mas ele resolveu nos chamar. Ele resolveu chamar você, ele resolveu chamar a sua família. E para isso você teve que dizer sim, e aquele que ainda não disse sim, precisa dizer sim para o Senhor, para que o Senhor comece uma obra linda, uma obra de milagre e salve pessoas. Está dando para entender, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, vendo uma mulher que disse sim, embora fosse difícil, ela teve que enfrentar situações complicadas. Eu acredito que não são reveladas todas as coisas que ela passou, mas de repente ela tem ouvido coisas que ela não desejava ter ouvido, mas ela disse sim. Talvez você já recebeu alguma palavra, alguma acusação, alguma condenação, alguém tenha falado para você alguma coisa que você não desejou ouvir, mas você disse sim para esse fruto, que vai ser o fruto do penoso trabalho lá no final, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, e ele vai ficar satisfeito, ele vai ficar feliz, ele vai olhar para você e vai dizer:
pode entrar aqui para o reino que você está preparado desde a fundação do mundo, porque você também disse sim. Você aceitou o fruto do ventre de Maria, você disse sim, foi perseguido, foi acusado, foi condenado, falaram tantas coisas a seu respeito que não eram para ser ditas, mas você não desanimou, você não parou, você prosseguiu, e é por isso que você pode entrar pela porta do reino que está preparado. Amados irmãos, queridos amados, nós estamos diante de um Deus que operou maravilhas, e Ele continua operando maravilhas, e eu falei para vocês a respeito dessa aproximação. A aproximação é importante, é necessário, não dá para perdermos tempo, não dá para nós nos envolvermos com todas as coisas desse mundo sem tirar um tempo para Deus. Há pessoas que se preocupam tanto e tanto em separar 10% do seu salário, mas não separa 5%, 2% do seu dia para estar aos pés de Jesus, se oferecendo, se apresentando com ação de graças, glorificando e exaltando o seu nome. Aí, quando a corda começa a querer estourar, Jesus amada, e corre aos pés de Jesus. Mas não é assim que nós devemos agir. Nós devemos nos aproximar com fé, sabendo que Deus pode fazer. Amados irmãos, no momento em que nós não acreditarmos que Deus não pode fazer, Ele deixa de ser Deus, porque Deus é Deus só porque Ele é Deus, porque Ele pode fazer todas as coisas. No momento em que você ou eu não acreditarmos que Ele pode fazer, então esqueça esse Deus, porque a diferença de Deus é que Ele é Deus, Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Tudo aquilo que parece ser complicado e que você acha que não vai ter solução, Ele vem com a solução, porque Ele é o socorro certo na hora da aflição. E quando não acontece, é vontade de Deus, é plano de Deus, é projeto de Deus, mas o importante é que o fruto do ventre de Maria seja fruto na sua vida e que você glorifique o nome do Senhor Jesus, independentemente da situação. Olha só como nós devemos nos aproximar dele. Nós não temos um Deus como são deuses de alguns homens, que vai no meio da floresta, arranca lá um pedaço de madeira, esculpe lá um ídolo, né, e coloca em pé num canto, e ele meio torto às vezes, dá uma encostada, uma ajeitada nos pés para ajeitar, para ele não cair, e chega ali e fica se rendendo àquela imagem que não serve para fazer nada. Não, nós não temos um Deus desse, nós temos um Deus vivo, gente. É um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que vai estar do seu lado todos os dias. O nome dele é Emanuel, que é o Deus que está conosco. Olha só o que diz Hebreus capítulo 11, no verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, é impossível agradar a Deus. Nós devemos nos aproximar de Deus, acreditando que Ele é diferente dos ídolos desse mundo. Os ídolos que não faz nada. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Mas o nosso Deus é diferente. É impossível agradar a Deus. De fato, é impossível sem fé agradar ao Senhor. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é premiador, irmãos. Galardoador é premiador. Então é impossível. Por isso que eu mostrei para vocês a necessidade da aproximação de Deus. O estar aos pés de Jesus. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Mas às vezes nós nos ocupamos tanto com coisas dessa vida e nós agimos como Marta, para a qual o Senhor Jesus diz: Marta, Marta, andas preocupada com tantas coisas, mas eu vos digo, uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Sabe por quê? Porque ela tinha já no seu coração, como você tem, o fruto do ventre que veio do sim de Maria. É necessário que você se aproxime de Deus. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Abraão disse sim para Deus. Nós fazemos as nossas orações aqui todas as manhãs, de terça até sexta-feira. Na segunda-feira é à noite. Mas todas as vezes que estamos aqui,
dificilmente falha uma oração baseada naquilo que Abraão fez por nós. Dificilmente falha. E nós dizemos aqui, nós somos filhos de Abraão, nós amamos Israel, nós temos a mesma fé de Abraão. E nós temos a mesma fé de Abraão. Mas olha só o que Abraão fez. Tiago 2,22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz... Ora, preste atenção, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E aí ele foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, como Maria fez a sua parte e ela foi abençoada pelo Senhor. Tanto essa Maria que eu falei aqui, que escolheu a melhor parte, irmã de Marta, como a Maria, que diz, eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor, e faça-se em mim conforme a sua vontade. E aqui, queridos irmãos, é dito que o pai Abraão não lhe foi imputado por justiça, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, e ele passou a ser chamado de amigo de Deus. Amigo não é coleguinha de escola, irmãos. O coleguinha de escola ou o colega de trabalho, ele trai às vezes. Há uma trairagem, uma doideira que as pessoas às vezes nem entendem. Nossa, como é que pode aquele colega ter feito aquilo, aquela colega, aquela que eu confiava tanto, me feriu pelas costas, fez coisa errada contra mim. Mas colega é uma coisa, gente, amigo é outra coisa totalmente diferente. Se você quer ser amigo de Deus, quer ser amiga de Deus, se aproxime de Deus com fé, crendo que Ele vai receber você, mas sempre terá que haver a sua aproximação. Aproxime-se de Deus. Colega é auxiliar em certos momentos, como na escola, como no trabalho, mas amigo de verdade é aquele que te socorre nas horas incertas. É aquele a quem você pode recorrer. É simples de entender. É aquele que você lembra de pedir socorro. Você pede socorro e ele vem para te ajudar. Eu até aqui, quando estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de que quando eu tinha meus 19 para 20 anos, quando conheci Jesus, eu me lembro que eu fui fazer uma visita, talvez não creio que vai assistir nossa irmã Fatinha, né, que tem passado por um momento complicado, amanhã vai para Caraguatatuba, passar por uma consulta. Eu me lembro que fazendo visitas, ainda não tinha definido a minha vida, no sentido era católico, não tinha definido ainda aquilo que haveria de ser, não tinha entendido ainda, mas aí fui na casa dela fazer uma visita, fazia visita nas casas. Aí um dia, indo na casa dela, ela e o marido dela, o Luiz, me disseram assim, vai até o padre, conversa com o padre, porque o padre ele pode dar um espaço para você cuidar aqui de um grupo carismático aqui no Jardim Santana, que é aqui pertinho da comunidade. Isso não é coincidência, é Deus existindo na nossa vida, porque não foi à toa que Deus nos deu um lugar aqui pertinho, do lado. Eu saio de casa, passo em frente, eu olho, eu me lembro de toda a história. Me lembro da Margarete com uma caixa de pedido, que era horrorosa, caixa colorida, né? Uma caixa tudo assim de papel de presente, desse tamanho enorme, muito maior do que essa aqui. E ela vinha comigo, ela com a caixa na mão, né? E eu lá, geralmente com criança também no colo, enfim. Não tinha criança, bom, vamos lá, deixa lá a criança para trás, né? E eu me lembro que o padre, que fui até o padre, eu falei, eu vou no padre. Tinha muitas pessoas aqui do Jardim Santana, para a cidade, andavam para todo lado, e ela falou, vai lá, conversa, que ele deixa você abrir um trabalho. Eu tinha 19 para 20 anos, e eu falei assim, eu vou, e fui mesmo. E cheguei no padre e falei para o padre, escuta, eu queria abrir um trabalho aqui na capela, lá na capela São José. E o padre esculhambou comigo, falou, não, mas você é uma criança, como é que você vem desse jeito? Que petulância é essa? Eu fiquei quietinho, sabe, baixei a cabeça, saí, que nem lembro, sei que eu saí ali triste, mas ele falou, ele deu uma brecha para mim. Ele falou, chama dois amigos que seja mais velho que você e vem conversar comigo. Eu falei, opa, abriu essa porta, eu já saí, encontrei com um na rua. Ele não era tão um amigo, mas ele se tornou amigo, porque ele disse, sim, eu vou lá. Ele era bem mais velho do que eu, tanto é que já faleceu, né? Esse irmão foi para a glória. E eu falei, então me espera em tal lugar. Ele falou, eu estou lá indo lá perto da Basílica, vou esperar você. Eu falei, ô glória.
Aí corri na casa da outra irmã, nossa irmã falecida de Tinha, que também foi para a glória, bem mais velhinha que eu, né? Embora que eu agora estou bem velhinho, mas naquele tempo eu era novo, eu era jovem, como disse um irmão para nós uma vez. Fui conversar com a Ditinha, falou, opa, é agora, acho que deixou panela, deixou as coisas lá, e fomos lá, ela foi comigo conversar. Sentei, quando entrei na sacristia, bati na porta, o padre olhou e pensou assim, que Rominho petulante, que moleque chato, né? Deve ter pensado, mas eu estava com guarda-costas, eu estava com amigos, e eu entrei para dentro, aí eu só deixei os meus amigos falarem, e os amigos falaram, fizeram uma ponte, depois passaram para mim o compromisso, me ajudaram por um longo tempo, depois caíram fora, mas graças a Deus que Deus estendeu a mão e a CCT nasceu dali, daquele trabalho lindo que Deus colocou nas nossas mãos, porque teve um amigo que estendeu a mão. Então amigo, irmãos, era aquele que nos socorre nas horas incertas, né? Era aquele que vem e faz a obra na nossa vida. Agora, olha só, gente, é impossível nós manifestarmos a nossa fé sem aproximação, porque a aproximação agrada a Deus. Salmo 37, verso 4 nos diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando você se aproxima de Deus, você agrada ao Senhor. Quando você agrada ao Senhor, Ele satisfaz o desejo do seu coração. Quem falou aqui foi o Senhor. O Senhor diz para você: aproxima-te de Deus, agrade ao Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. E se for impossível, Ele vai tornar possível, porque para Ele, que é Deus, não haverá impossível. Não houve impossível para que Jesus, para que o fruto viesse para o ventre de Maria. Não vai ser impossível aquilo que você tem passado, a situação que você tem vivido. Você que está aqui, aquele que está em casa ou em qualquer outro lugar acompanhando e ouvindo essa ministração, não haverá impossível. Diga assim: não haverá impossível para Deus. Diga assim: não haverá impossível para Deus. Então a forma de agradar a Deus é nos aproximar com fé. Quando assim nós fazemos, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Qual é a forma que nós podemos nos aproximar de Deus, irmãos? É pela palavra de Deus. Nós não podemos deixar a palavra, a Bíblia, num canto empoeirado. Embora que hoje tem lá na internet, você pode pegar, puxar a sua Bíblia, pode ler a hora que você quiser. Está no ônibus, você pode ler. Tem gente que tem dificuldade para levar a Bíblia muito grande, né? Às vezes, aí leva lá o celularzinho, puxa ali, e lê aqui, e lê lá, e lê em todo lugar. Vai no banheiro, pega um texto, dá para você ler. A forma de você conhecer a Deus, se aproximar de Deus, são várias. Mas existem duas maneiras, gente, que são específicas. O primeiro é pela palavra, porque a palavra de Deus, pela palavra, você conhece quem Deus é. E pelas suas orações, Deus conhece você, na sua intimidade, aquilo que você deseja, aquilo que você precisa. Alguém pode dizer, mas Deus não me conhece? Sim, Deus conhece. Mas os anseios do nosso coração, aquilo que de fato nós precisamos, Ele quer ouvir da nossa boca. O que é que você deseja? Então nós devemos nos aproximar de Deus. Perceba que existe muita dificuldade nesse sentido. Dificuldade em ler a Bíblia. Eu não vou perguntar, que levanta a mão quem tem dificuldade para ler a Bíblia, que pode ficar ruim, né? Mas, gente, é complicado. Muitas pessoas não têm acesso à Bíblia. E por isso engole qualquer coisa, qualquer doutrina, qualquer ventinho de doutrina, qualquer coisa que se sopra aí fora, dá tudo certo, engole. Mas não, irmãos, nós temos que conhecer a Deus. Não dá para você conhecer uma pessoa sem conhecer a sua palavra. Quantos maridos que não escolheram bem a sua mulher porque ele não ouvia as suas palavras? Quantas esposas não conheciam o esposo de hoje, porque não conhecia as suas palavras? É pela palavra que nós conhecemos os outros, é pela palavra de Deus, é pela Bíblia que você conhece quem é Deus, e Ele é poderoso para fazer maravilhas na sua vida. Você e eu precisamos conhecer mais de Deus. Essa é uma forma. Outra forma, uma forma é a Bíblia, a leitura da palavra. Outra forma, gente, é nós nos apresentarmos a Deus.
Deus quer que cheguemos diante dEle, aproximemos-nos diante dEle, nos coloquemos diante dEle, coloquemos as nossas situações, as nossas aflições, as nossas dificuldades. Por isso devemos aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Quantas e quantas pessoas que poderiam estar buscando ao Senhor, mas apresentam muitas desculpas. Hoje não dá, amanhã dá, não, amanhã também não dá. E depois, não dá também, porque eu tenho tanta coisa para fazer, não dá. Mas nós precisamos estar diante do Senhor. Hebreus 4,14 nos diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Verso 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro certo em ocasião oportuna. Quer agradar a Deus? Aproxime-se dele confiadamente, ou seja, com fé, a fim de receber misericórdia. Aquilo que deseja o seu coração, ele vai satisfazer, porque ele é bom em todo o tempo. Para que nós pudéssemos ter esse tempo aqui, irmãos, foi necessário Jesus derrubar a parede de separação que havia entre nós e Deus. Sabe quando diz na palavra que o véu do templo foi rasgado? É porque só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano no lugar no Santo dos Santos, para interceder pelos homens. Mas quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, para que você e eu tivéssemos acesso ao trono da graça. Eu posso chegar na minha casa, eu posso estar no carro, eu posso estar na bicicleta, andando a pé, em qualquer lugar. Eu posso entrar no lugar santo dos santos e eu posso conversar com Ele, apresentar a Ele as minhas ansiedades, crendo que Ele é poderoso, porque Ele é Deus. Alguém vai falar, não vai conseguir, não vai haver jeito, não vai haver solução. Há solução sim. O nosso Deus é o Deus que resolve problemas. Eu sempre tive problemas para apresentar para Deus. Já vai fazer 42 anos, gente, quantos problemas. O Senhor nunca se cansou de mim. Ele nunca se cansou de você, Ele nunca vai se cansar de você. E se você precisa ter mudança na sua vida, acredite que o seu Deus é poderoso, e Ele está aqui para fazer uma obra linda na sua vida. E Ele está lá, aonde as pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir esta palavra. Nós temos entrado, queridos, no lugar, no Santo dos Santos. Nós temos nos colocado diante de Deus, ou temos apresentado desculpas, dizendo, não, agora eu estou cansado, agora não dá. Olha, vai passar um filme legal na Netflix, né? Vai passar um filme bacana, vamos assistir em família, não é isso? Não estou dizendo que não se possa assistir um filme, não estou dizendo isso. Aí tem um jogo de futebol, vai ser um jogo bom, ainda o time vai, apanha do outro, ainda fica triste, fica murcho, aí não quer orar porque ficou chateado, porque o time perdeu. Então é melhor não assistir o jogo, nada, e se render aos pés de Jesus. Se render aos pés de Jesus. Será que temos entrado da maneira que o Senhor quer? O nosso sumo sacerdote, ele entrou ali para que nós tivéssemos acesso a Ele. E nós precisamos estar diante do Senhor, buscando o Senhor em todo o tempo. Eu queria tanto tocar um violão, como aquela menina estava tocando e cantando. Pega um violão, fala para Jesus, Jesus, eu estou no Santo do Santo aqui. Qualquer lugar pode ser Santo do Santo, né? Eu uso aquele cantinho ali, dia de semana, eu fico ali naquele cantinho, é o meu lugar, Santo do Santo. Eu estou aqui, você fala assim para Jesus, Jesus, eu estou aqui no Santo do Santo, estou com esse violãozinho aqui e eu quero aprender. Eu duvido que você não vai aprender a tocar violão se você fizer a sua parte, irmãos. A colaboração sua, com o seu desejo, a sua vontade de glorificar a Deus, vai fazer você aprender a tocar violão ou qualquer outro instrumento.
Você vai cantar, talvez não saia uma voz assim tão bonita como a voz da moça, né? As moças que estavam aqui, mas que vai sair uma adoração, um louvor para Deus, vai sair, né, Márcio? Sai ou não sai, Márcio? Sai. Eu comprei um violão de um beldo uma vez, dentro do bar, falei, eu quero violão, ele me deu o violão, eu te contei a história do violão para vocês, né? Contei, eu não tinha nem dinheiro, ele falou, se me der tanto, você leva o violão sem sair do lugar. Eu falei, opa, dá aqui. O dono do bar era colega, era amigo lá atrás, e não tinha gente para tocar, não é que nem hoje não, gente. Não tinha ninguém para tocar. Margarete lembra disso, né, Margarete? Aí eu falei pro rapaz, falou, ô rapaz, o rapaz já estava perturbando o dono do bar. Aí eu já aproveitei o embalo, falei, você quer vender mesmo? Falei, mas dá o dinheiro aí. Mas uma merreca eu não tinha ali, só eu tinha até em casa um trocado, dá para comprar. Eu falei assim para ele, dá esse violão para mim então aí, é tanto que você quer? Ele falou, mas sem sair do lugar. Aí eu estendi a mão pro dono do bar, não saí do lugar, ele era meu amigo, meu conhecido, negócio de futebol. Falei, passa para mim um valor aí que eu vou pagar ele. Aí o grandão passou para mim por cima do balcão, eu dei para o moço, falei, está aqui, não saí do lugar. Ele queria brigar, ficou nervoso, mas o dono do bar era grandão, falou para ele assim, você é homem, você tem que cumprir com a sua palavra. Toquei o violãozinho nas costas, não sabia tocar nada, fui para casa, comecei a orar, e aí eu comecei a tocar os requenguem nas casas, com 3 notas, e aprendi alguma coisa. Não fiquei craque no violão, mas muito louvor foram feitos nas casas, porque o Senhor ouviu a minha oração. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Deus pode fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Então, como nós devemos demonstrar nossa fé no Senhor? Orando. Eu vou orar ao Senhor. Não é o outro orando por mim, para depois eu dar o testemunho, porque o outro orou por mim, não. Eu vou pedir para o outro, porque eu vou ter amigos dentro da igreja. Mas não é só pedir para o outro, mas também fazer a minha parte. Tem oração na igreja, eu vou na igreja orar. Eu vou buscar Deus. Ou então eu vou armar uma cabaninha lá, né, irmão? Vou pôr uma biblinha aqui, uma biblinha ali. Falar, eu estou longe, eu moro longe, mas eu vou fazer aqui uma barraca, uma tenda aqui. Eu vou orar. Estão orando lá, eu estou orando aqui. É assim que se faz. Eu vou buscar o Senhor. Os irmãos estão entendendo? Posso ouvir um glória a Deus, amém, aleluia. Deus está falando com você? Está falando? Então, meu irmão, abra o coração para o Senhor, sabe? Busque o Senhor enquanto é tempo, porque o Senhor quer fazer algo lindo na sua vida, e não se esquecendo que Jesus, Ele vai querer receber o fruto do penoso trabalho que Ele fez aqui nessa terra, e Ele vai querer ficar satisfeito. Lembrando que toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no... Olha, saiu fraco. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no... Opa! Fogo no diabo, irmãos, em nome de Jesus. Chega de morosidade, chega de fragilidade. Vamos nos achegar a Deus para que Ele se achegue até nós. Amém? Então eu estou encerrando essa mensagem, acreditando que os amados irmãos entenderam aquilo que Deus tinha para falar para nós, né? E enquanto nós tivermos a oportunidade, vamos buscar ao Senhor, porque de fato o Senhor é o Deus do impossível. E Ele que colocou aquele fruto maravilhoso, o Espírito Santo que colocou aquele fruto bendito no ventre de Maria, vai fazer uma obra linda na sua vida, e o fruto do Espírito, o fruto do penoso trabalho que o Senhor Jesus quer ver lá no fim, vai fluir de dentro de você. As pessoas verão mudança, transformação na sua vida, e por intermédio deste fruto, muitas pessoas serão salvas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus abençoe os irmãos e aproveite essa palavra.